Outro acréscimo dos historiadores modernos é o de que no Potemkin havia uma democracia revolucionária. Na verdade, todas as resoluções do navio eram decididas por Matiusenko e seu círculo íntimo. O navio era uma verdadeira ditadura de um pequeno grupo de indivíduos que foi estabelecida no primeiro dia da revolta. Os marinheiros não só tinham controle limitado para resolver os problemas, mas também eram ameaçados pelos rebeldes. Um fato que demonstra não só o comportamento arbitrário, mas também é a maior prova de que o levante foi premeditado, foi quando Matiusenko, sem consultar a tripulação, foi buscar em Odessa, 2 membros do Partido Revolucionário, Abram Berezovsky, apelidado de camarada Cyril, e Konstantin Feldman, apelidado de estudante Ivanov. Ambos pretendiam liderar o navio. Para isso vieram vestidos como marinheiros e usaram Matiusenko para reunir a tripulação. A equipe, como resposta, hostilizou Feldman e Berezovsky. Quando Feldman tomou a palavra, eles gritaram: "Abaixo com ele!" Feldman e Berezovsky foram incumbidos de intensificar o processo de insurreição no encouraçado. Isto é evidenciado pelos materiais de investigação e memórias dos Potemkins. No momento da liberação do navio de guerra em Sevastopol, a bordo, além dos membros da equipe, foram encontrados 30 especialistas em sistemas de artilharia. Todo esse aparato revolucionário não foi algo improvisado e sim um projeto elaborado muito antes da compra da suposta carne com vermes. Pode-se supor que Feldman e Berezovsky estavam a bordo do navio de guerra como emissários do Comitê de Odessa, a sua filiação aos mencheviques. Outro fato interessante é que durante as reuniões, representantes dos marinheiros entraram na cabine do almirante e disseram que a equipe se opunha fortemente à presença dos intrusos no navio, apelando para sua remoção. Pela lógica, toda a fraternidade revolucionária teria que sair de mãos vazias, mas Matiusenko conseguiu defendê-los. O próprio Feldman observa com amargura: "Tentamos convencer os marinheiros para desembarcar e se juntar aos insurgentes, mas os homens se recusaram a deixar o navio e ir à terra, para que juntos com os trabalhadores pudessem ocupar a cidade." O diretor Sergei Eisenstein, em seu filme, coloca Vakulenchuk e Matiusenko como amigos inseparáveis e que a sua morte foi o resultado de perseguição por parte de oficiais armados contra marinheiros desarmados. Desde o início tem sido apresentado como o mártir dos rebeldes, um dos líderes do Levante, um simpatizante da greve de Odessa e membro de um partido de esquerda. Ele foi nomeado na literatura do período soviético como vítima da tirania. Mas de fato, ele não era um líder do Levante, muito menos uma vítima das arbitrariedades dos oficiais. Na verdade, ele foi a primeira vítima da revolta. Vakulenchuk gozava de grande prestígio no navio e ele abertamente não só era contra a revolta, mas, com todas as forças, manteve sua equipe apartada das provocações de Matiusenko. Vakulenchuk não era um revolucionário, mas um respeitado veterano. Em termos modernos, era um líder informal.
As ações reais de Vakulenchuka não se encaixam na imagem criada pelos historiadores. Como sabemos, no início da rebelião, quando o comandante do navio de guerra deu a ordem para jantar, ele foi o primeiro a cumprir esta ordem. Como ele era uma autoridade reconhecida, puxou o resto dos marinheiros. Nessa situação, Vakulenchuka foi o principal aliado do oficial superior. Esse comportamento nunca foi explicado pelos historiadores. O relacionamento de Vakulenchuka com Matiusenko era abertamente hostil. No entanto, os historiadores reconhecem essa hostilidade como apenas uma abordagem diferente para a hora de início da rebelião. E, assim, eles escrevem que Vakulenchuka e Matiusenko foram quase melhores amigos. Note-se que essa amizade não é mencionada por nenhum dos participantes dos eventos, mas noções vagas sobre a rivalidade explícita é mencionada. Muito provavelmente, no navio de guerra havia dois clãs competindo pela liderança dos marinheiros. Neste caso, no momento da rebelião, o clã de Vakulenchuka gozava de muito mais prestígio do que a equipe de seus concorrentes. Outro aspecto controverso é a versão oficial do assassinato de Vakulenchuka. Segundo muitos historiadores, ele foi mortalmente ferido e com suas últimas forças arrastou-se em estribordo e caiu no mar. Mas seria impossível um homem, com uma grave hemorragia, se rastejar moribundo por mais de 10 metros, pois a largura da plataforma do Potemkin era de 22 metros. Poderia Vakulenchuka, ferido na região do coração, fazer isso sem qualquer ajuda? E por que um oficial atiraria em um marinheiro leal que apaziguava a situação? Por isso é bem provável que Matiusenko ou seus capangas é que mataram Vakulenchuka. É provável que o desembarque do cadáver fosse um ato puramente político, pois os corpos de todos os outros marinheiros que morreram durante a rebelião foram lançados ao mar, pois, seguindo as tradições do mar, os cadáveres não devem permanecer no navio, especialmente no calor do verão. Uma comissão naval decidiu enviar uma delegação às autoridades militares para pedir autorização para o enterro do marinheiro no cemitério da cidade. Matiusenko acrescentou que no caso de recusa o navio irá disparar suas armas. Mas segundo os historiadores, a cidade de Odessa deu a permissão para o funeral não por causa das ameaças de Matiusenko, mas devido aos esforços do reitor da igreja de St. Nicolau de Ataman. Foi ele quem convenceu o prefeito a autorizar o funeral. Outro mito trazido pelo filme é o de que o corpo do marinheiro morto, no enterro em Odessa, era de Vakulenchuka. Outro mito trazido pelo filme é de que o corpo do marinheiro morto, no enterro em Odessa, era de Vakulenchuka. Na manhã de 15 de junho, quando no porto de Odessa os cidadãos que vieram olhar o navio de guerra se depararam com uma terrível surpresa. No final do cais havia uma tenda com um cadáver de um marinheiro. Segundo o filme, muitos historiadores, o corpo era de Grigori Vakulenchuka. Mas, segundo testemunhas dos eventos em Odessa, o nome real do marinheiro era Omelchuk. Esse fato é confirmado nos relatórios sobre o levante. Para acompanhar o corpo até o cemitério foi permitido o envio de uma guarda de 12 homens. Indiferente do enterro acompanhado por milhares de pessoas. Na época soviética, o principal promotor da lenda do funeral em massa foi Feldman, que escreveu em suas memórias sobre uma enorme manifestação de 30.000 trabalhadores. O poeta Alexander Fedorov, de acordo com suas memórias, descreve marinheiros empoeirados, apenas 8 ou 10, andavam atrás do caixão, colocado no carro fúnebre.
Alguns estavam vestidos com jaquetas de marinheiro, e um deles estava usando uma capa amarela. Por trás dessa estranha procissão havia uma carruagem. Isso era completamente estranho para os rostos que observavam pelas janelas. Bem diferente do esperado, o enterro do marinheiro não foi um grande ato político, muito pelo contrário, os funerais sempre causam uma sensação de aversão, mas neste caso específico a repulsa era ainda maior, por causa do terrível mau cheiro proveniente da decomposição do cadáver. Um dos momentos mais comoventes do filme é o da pobre mãe em um carrinho de bebê sendo atacada por soldados. Essa também foi mais uma invenção de Sergei Eisenstein. Segundo o Guia de Eventos Históricos da URSS, de 1928, e em estudos norte-americanos sobre a rebelião, na verdade, a rebelião não ocorreu durante o dia, mas à noite. Também não ocorreram no local indicado pelo filme, mas muito longe nas ruas dos subúrbios e no porto. O episódio da escadaria tinha como propósito instigar o ódio ao governo czarista por meio da comoção do público. Quem não teria dó de uma inofensiva mãe com o seu bebezinho? Mas, de fato, é muito difícil imaginar uma mãe louca empurrando o seu carrinho de bebê em plena madrugada, no meio do porto, entre saques, brigas de bêbados e esfaqueamentos. Segundo B. I. Gavrilov, em seu livro Na Luta pela Liberdade começou saques e incêndios. De acordo com testemunhas oculares, os saques eram obra de excluídos urbanos, vagabundos e ladrões. Também não é verdade que as mortes foram geradas pela polícia. A maioria das pessoas morreram sufocadas ou queimadas, em decorrência dos incêndios nos galpões do porto. Outro evento emblemático foi o bombardeamento. De acordo com Matvienko, o motivo foi a falta de provisões requisitadas das autoridades de Odessa. Algo errôneo, pois todos os requisitos foram cumpridos. Para decidir sobre o bombardeio da cidade, Matvienko convocou uma equipe. O primeiro orador foi o eloquente Feldman, que incitou a disparar armas na cidade, e em seguida, dominá-la. Entre os tripulantes as opiniões estavam divididas, a minoria deles não queria destruição da cidade. Apenas uma pequena equipe, Feldman e Berezovsky eram instigadores do bombardeio. Então os capangas de Matvienko recorreram ao método já experimentado e testado. Denchenko disse que quem fosse contra Matvienko e seus amigos deveriam sair da multidão e anunciá-lo pessoalmente. Como sempre, ninguém teve coragem de desafiar Matvienko. No final da reunião, Matvienko ordenou o bombardeamento da cidade e afirmou que os contrários a essa ideia eram traidores e seriam julgados pelo Tribunal Revolucionário. Em seguida, o navio de guerra se dirigiu a Odessa e disparou na cidade pacífica. Os tiros atingiram o teatro e algumas casas. Felizmente não houve vítimas, pois eles não dispararam as armas de maior calibre, não por piedade mas porque sem os artilheiros os marinheiros simplesmente não foram capazes de disparar. Nos tempos soviéticos, para justificar a arbitrariedade do bombardeio, foi dito que o navio lançou apenas tiros de aviso. Esta é outra mentira, porque eles usaram munição real em bairros residenciais. A primeira bomba explodiu em uma casa na rua Nezinskaya. Ironicamente, a casa pertencia ao comerciante Feldman. A segunda bomba atingiu duas casas. Acredita-se que por um feliz acaso não houve vítimas, embora algumas fontes indiquem 1 ou 2 mortos.
No entanto, Matiusenko não desistiu da ideia de no dia seguinte conquistar a cidade. É claro que isso não foi possível devido ao ódio generalizado dos habitantes de Odessa para com os Potemkins. S. Orlico escreveu que ele ficou chocado com a rapidez da desmoralização dos ideais revolucionários. Qualquer pessoa que ousasse fazer comícios era ameaçada com estribos de carros tanto por senhores como por senhoras. Por isso todos os membros de organizações revolucionárias fugiram da cidade. Na parte da manhã, Matiusenko novamente decidiu abrir fogo sobre a cidade em chamas, mas desta vez ele não conseguiu, pois estava muito longe do alvo. Depois de deixar Odessa, o navio imediatamente perdeu a disciplina. Matiusenko deparou-se com os olhares de desaprovação da equipe, que o culpavam de mergulhar a todos em uma aventura terrível, destruindo os planos de vida de centenas de pessoas. Berezovsky incitou o comando a bombardear a cidade e capturá-la, mas a maioria absoluta da tripulação queria ir para a Romênia. Os marinheiros estavam cansados das experiências revolucionárias. No caminho para as praias romênas, o Potemkin, não querendo se arriscar mais, descartou sua bandeira vermelha. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.